Bom pessoal, bom dia a todos. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui, esse segundo vídeo, refazendo aquelas práticas que nós fizemos no laboratório, tá? Mas antes de começar, é importante a gente relembrar alguns pontos a respeito das evidências de reações químicas, tá? A gente havia estudado em sala de aula que a mudança de coloração, o desprendimento de gás mediante a formação de bolha, variações de temperatura, formação de precipitado. Então, essas eram algumas das evidências algumas das observações que nós poderíamos fazer e a partir delas inferir. Existe reação química, certo? Nós havíamos feito no laboratório, nós não havíamos gravado parte delas e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais uma vez a mesma dinâmica, a mesma prática que nós fizemos no laboratório, tá? Nós temos aqui seis tubos de ensaio, o primeiro tubo com permanganato de potássio, o segundo tubo com zinco granulado, o terceiro tubo com raspas de magnésio, o quarto tubo com bicarbonato de sódio. Aqui nós temos uma solução de hidróxido de sódio e aqui uma solução de sulfato de cobre. Eu ainda tenho aqui à disposição na mesa, pessoal, água oxigenada, certo? E ácido clorídrico, na concentração de 20% em massa, tá? Então vamos lá. O primeiro tubo de ensaio que contém permanganato de potássio, eu vou retirar aqui uma alíquota, certo? De água oxigenada e despejar aqui no tubo com o permanganato. Então tá aqui o foco, então vamos observar. Só lembrando, tá pessoal, que tudo isso aqui nós havíamos feito no laboratório, tá? Então, quando eu adiciono um pouco de água oxigenada no tubo de ensaio que contém permanganato, a gente observa o que, pessoal? A formação de gás, um experimento de gás mediante formação de bolhas, tá? Isso evidencia que no tubo de ensaio está acontecendo uma reação química entre o peróxido de hidrogênio, no caso a água oxigenada, e o permanganato de potássio, certo? Essa prática aqui, inclusive, nós tanto fizemos em sala como na Feira de Ciências, no caso, essa reação, né, pode ser utilizada, por exemplo, para fazer a pasta de elefante que vocês fizeram na aula de biologia. Tranquilo, pessoal? Então, aconteceu reação química aqui? Sim ou não? Com certeza aconteceu, né? Então, vamos para o segundo tubo de ensaio. Eu vou fechar aqui o tubo, no caso o recipiente que contém água oxigenada, e vamos agora trabalhar com o segundo tubo. Nós temos aqui zinco granulado. Eu estou abrindo aqui o frasco com ácido clorídrico, ele está lacrado ainda, para a gente colocar um pouco de ácido em contato com esses metais, né? Tanto o zinco como o magnésio, tá? O zinco e o magnésio, e observar o que é que acontece ao misturar as duas substâncias. Aqui está o zinco metálico e eu vou adicionar aqui um pouco de ácido clorídrico. Nós havíamos feito também essa prática em sala de aula, certo? Então a gente observa, vou tentar focalizar para vocês aqui, a gente observa o desprendimento de gás mediante a formação de bolhas, certo? A gente também tinha feito essa prática no laboratório, vou tentar focalizar melhor para vocês aqui. Então, se existe a formação de gás mediante existe a liberação, né, de gás mediante a formação de bolhas, ora, evidência de reação química, tá, pessoal? Até aqui tá tranquilo, né? Esse gás que é gerado aqui é o gás hidrogênio, certo? Juntamente com o zinco. E essa reação, pessoal, se a gente pudesse tocar aqui, ela é fortemente exotérmica, ou seja, o tubo de ensaio aqui ele está quente, muito, muito quente, certo? Evidenciando aqui que essa reação ela libera uma grande quantidade de energia mediante essa observação, né, ela é feita mediante o aquecimento do tubo de ensaio, certo? E a reação ela continua acontecendo. Acho que eu coloquei um pouquinho além da conta aqui de ácido, mais do que o suficiente. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o zinco e vamos para o segundo tubo. Nós temos aqui as raspas de magnésio, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho do ácido, vocês vão observar também a formação, o desprendimento, ó, de gás, tá? Uma certa efervescência aqui. E segue o mesmo procedimento, o mesmo roteiro do que a gente observa com o zinco. Há o desprendimento de gás, esse tubo ele aquece, porque a reação ela é fortemente exotérmica, certo? E além, obviamente, da formação de gás, né, essas variações de temperatura. Um fato interessante aqui é que ao adicionar o ácido, a gente observa que todo o magnésio vai sendo o quê? Consumido, certo? Então, inicialmente, o tubo de ensaio que ele tinha as raspas
com a coloração mais escura, né, caindo para um preto, ele começa a desaparecer. Mas a gente lembra, né, pessoal, que mediante o princípio conservativo da massa, obviamente que se o tubo aqui estivesse devidamente fechado, né, fosse um sistema isolado, nesse caso não é, nós teríamos aí a manutenção da massa. Então, a massa dos reagentes e produtos, ela tende a se conservar desde que o sistema ele seja o quê? Fechado, né, isolado. E aí, pessoal, se eu perguntar para vocês, onde é que foi esse magnésio que estava aqui no tubo de ensaio? Ele foi para a atmosfera, virou gás? Não. O que acontece é que o magnésio que estava aqui no tubo de ensaio, ele está em solução, certo? Então ele está aqui ainda no tubo de ensaio, porém em solução. A gente não consegue observar visualmente nesse magnésio. Então, pessoal, vamos continuando aqui para o nosso quarto tubo de ensaio, tá? Bicarbonato de sódio. Mais uma vez eu vou adicionar aqui um pouco de ácido ao tubo de ensaio e nós observamos, mais uma vez, o desprendimento de gás, tá? Mediante a formação de bolhas. Eu vou colocar um pouco mais aqui, vou ficar em silêncio para vocês observarem um barulho que acontece aqui, o barulho que dá para ouvir a partir da reação química, tá? E aí, pessoal, um fato interessante é que, se vocês pudessem tocar aqui nesse tubo de ensaio, vocês iriam observar que este tubo de ensaio, ele está gelado, tá? O que indica que essa reação aqui, ela é endotérmica. Ora, as reações exotérmicas são aquelas reações que liberam energia, né, na forma de calor para o meio, e as reações exotérmicas são aquelas que absorvem energia na forma de calor da vizinhança. Então, pessoal, outro fato interessante aqui é o seguinte, é que este tubo de ensaio, ele está gelado, tá? Ele está frio. Isso aqui evidencia que essa reação que acontece entre bicarbonato de sódio e o ácido clorídrico, não somente pela liberação de gás, né, mediante formação de bolhas, mas também pela variação de temperatura, isso vai evidenciar uma reação química, tá? Então, essa reação, mediante a observação, né, o tubo está gelado, então a reação aqui ela é endotérmica, tá? Então, essa reação, para ela acontecer, ela retira energia da vizinhança, ou seja, ela retira calor, ela recebe calor da vizinhança. Então a vizinhança, que no caso aqui, as paredes do tubo e o ar que está ao seu redor. Então tudo isso aqui permanece gelado, tá? Frio. Diferentemente das reações com o zinco, que ainda acontece, o tubo aqui está muito, muito quente, tá? E com as raspas de magnésio, perdão. As raspas de magnésio aqui, no caso, todas elas já foram consumidas pelo ácido, tá? Então, só relembrando, uma reação exotérmica é aquela que libera energia para o meio, tá? Na forma de calor, a gente vai perceber isso através do aumento de temperatura. E as reações endotérmicas são aquelas que recebem energia do meio, né? No caso, retiram energia do meio, tá? E aí nós temos que a vizinhança ela tende a E por fim, pessoal, a gente vai observar uma outra evidência de reação química, que é a formação de precipitado, tá? Nesse primeiro tubo de ensaio aqui nós temos uma solução de hidróxido de sódio e aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre, tá, pessoal? Então eu vou estar adicionando aqui o sulfato de cobre ao tubo com a solução de hidróxido de sódio. E a gente vai observar, pessoal, a formação de um precipitado azul, tá? Então observem que a adição de sulfato de cobre à solução de hidróxido de sódio gera um precipitado, nos forma um precipitado azul. Esse precipitado é o sulfato, perdão. Esse precipitado é o hidróxido de cobre, tá, pessoal? Então se eu adicionar aqui embaixo, a gente observa a formação desse precipitado, tá? Se eu deixar um tempinho aqui, a gente sabe que por diferença de densidade, esse precipitado que aqui foi gerado, né, ele vai começar a se depositar no fundo do tubo de ensaio, tá? Se eu perguntasse para vocês, na verdade, qual que é o processo de separação, nesse caso aqui, entre esse sólido e esse líquido, você poderia muito bem me dizer que é a decantação, tá? Deixar a ação da gravidade, deixar a aceleração gravitacional trabalhar um pouquinho aqui, e passado um dado tempo, a gente vai ter a deposição desse material no fundo do tubo, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa prática, desse vídeo de hoje, né? E da prática que nós fizemos no laboratório. Agora sim, devidamente gravado, tá? E para registro de vocês. Caso tenham alguma dúvida, o material vai estar todo no Class. O material já se encontra todo no Class e, claro, surgindo dúvidas, podem entrar em contato comigo através do e-mail do Class. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.